Olá a todos vocês que estão assistindo ao vivo agora no Instagram, mas também vamos disponibilizar daqui uma hora, depois quando termina a entrevista, tanto no YouTube, tanto no Spotify. Então, para quem quer assistir, ouvir também, vai estar no Spotify. E também as outras entrevistas está disponível também no YouTube, é só acessar lá, Politicagem GravataCast, vai estar disponível lá essa entrevista e as outras também. Ao todo, tem 14 entrevistas de candidatos. E outra coisa, os cortes vai estar em outra página no Instagram que chama Politicagem Gravatar, Politicagem GTA. Lá está o corte mais de cada entrevista. Então, vamos conhecer a nossa entrevistada perguntando: quem é Joelle Campos? Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. E mais uma vez agradeço pela oportunidade. Lucas, eu nasci, a princípio, né? Eu nasci em Recife e fui morar em Gravatar com 18 anos. E aí, assim que eu chego em Gravatar, eu me deparo, assim, porque tudo é uma novidade, né? E, assim, quando eu chego na cidade, que eu começo a fazer cursinho pré-vestibular. Tudo começa por aí, toda a minha trajetória, né, na cidade. E aí eu começo a fazer cursinho, inclusive eu estudei até com o professor Milton, e começa uma jornada longa, dando aí início aos estudos universitários, né, de faculdade. Só que desde o começo que eu vejo que Gravatar necessita de tudo, Lucas, de tudo. Não só na questão da saúde, como na questão também da educação para os universitários. E eu encontrei muita dificuldade nisso tudo. Né? Porque você sai de Recife, aí você vai para Gravatar, uma cidade que você, aqui para os recifenses, é uma cidade muito evoluída, que tem tudo, e que lá todo mundo vive no paraíso. E a realidade não é essa. Há 17 anos que eu estou em Gravatar e a realidade não é essa. Não é? Então, assim, desde aquela época que a gente vem, eu como estudante, vim enfrentando muitas coisas em relação também ao transporte público, não é? Essa dificuldade toda que a gente, desde então, sempre pagou. E muitas pessoas na época não tinham condição, assim, nem de manter uma faculdade e também em relação ao transporte tinha essa dificuldade, né? Que somando, muitas vezes a pessoa acabava até desistindo, por conta que existia toda essa situação que era terrível e que se mantém até hoje, infelizmente, no tocante aos estudantes. E aí meu pai, há 4 anos atrás, em 2020, ele entra na política, né, para concorrer a prefeito em 2020, e aí eu sempre trabalhei em ação social, sempre gostei muito disso, mas antigamente toda essa mídia que a gente tem hoje não era tão assim evidente, vamos dizer assim, né, como atualmente. Mas eu sempre participei de eventos sociais, e aí quando meu pai se candidatou, e eu comecei a ver realmente a realidade de Gravatar, né, começando pelos distritos, pelos sítios, e aí eu fui vendo o quanto que era pior do que eu imaginava. Né? Então, se eu já gostava dessa atuação de trabalhos sociais, aí que eu realmente me identifiquei mais. Me identifiquei mesmo, e aí eu tive a certeza de que não, agora eu tendo a oportunidade de entrar na política, eu quero fazer a diferença. Eu quero mudar. Eu tenho que plantar alguma coisa para ser diferente, para trazer uma renovação, realmente, para a política em Gravatar. Para aquelas pessoas que estão assistindo ou que vai assistir depois, quem é seu pai? Apresente ele. Certo. Meu pai é o orgulho da minha vida, a princípio. É um homem íntegro, honesto, é uma pessoa assim que só de falar dele eu me emociono realmente, porque eu perco os adjetivos para defini-lo aqui. Mas meu pai ele é policial aposentado, ele saiu como um delegado Wilson, não é? A chamada da gente e tudo, na época, 4 anos. Ele hoje é aposentado e a gente vive em Gravatar, na verdade, como eu falei, há 17 anos. Mas meu pai é um homem incrível e que eu me inspiro, na verdade, eu me inspiro muito nele, que ele é um exemplo de honestidade, que é o que precisa na nossa política, né? É você ter pessoas sérias e honestas, capacitadas. Essa experiência que você teve com seu pai em 2020 na eleição, qual experiência você traria para essa eleição? E se caso eleita? Olha, primeiro, experiência de... A princípio, Lucas, a capacidade, porque a gente tem que ter no mínimo um conhecimento do que é ser um vereador, sabe? Eu friso muito isso, gente. O que é que faz um vereador?
O vereador, ele está para fiscalizar, mas não é só fiscalizar, não é? Fiscalizar o prefeito, fiscalizar os secretários, fiscalizar toda uma cidade em si, todo um trabalho público em si. E assim, também tem a questão da lei orçamentária, né, que o legislativo ele tem que aprovar, tem que passar por ele. É um trabalho conjunto. Então, o que eu pude ter de experiência foi isso, é você realmente saber a função de um vereador. É o vereador ouvir a população, não é trazer proposta, criar leis orgânicas e realmente fazer um trabalho ativo em prol da população. Então, eu pude aprender muito com ele e, no decorrer, realmente vendo a necessidade das pessoas, não é? A gente vai interagindo mais, a gente vai procurando realmente querer fazer a diferença. De fato, né? Isso. Essa motivação de querer entrar na política foi em 2022, 2020 ou já nasceu agora, esse ano? Não, eu sempre, assim, sempre fiz trabalho social, né? Como eu falei, sempre fiz muito, sempre fui muito ativa para isso. Sempre fui de ver uma coisa, reclamar, entrar com requerimento, enfim, de realmente me manifestar frente a coisas injustas que eu via acontecer. E aí, com ele, com a entrada do meu pai realmente na política de forma direta em 2020, foi que me impulsionou mais a estar de frente, né? De frente a toda essa situação que eu me encontro hoje. Agora vamos entrar, né, na parte acadêmica, né, que você tem formação na área de psicologia e de direito. Vamos na parte de psicologia. O que essa área de psicologia trairia para você como vereadora, caso eleita? Veja, em primeiro lugar, Lucas, a escuta. Eu acho que a gente precisa muito trabalhar isso. E o vereador, o papel dele também fundamental é esse, ele ouvir a população. O que é que tem ali de mais deficiente, o que as pessoas estão necessitando, não é, de emergência, de coisas assim que você não pode, um problema que você não pode deixar para amanhã, você tem que resolver agora. Então a escuta é muito importante, principalmente também na questão da educação, é primordial, não é, você ter psicólogo nos colégios, inclusive também no serviço público em si, é muito importante. Porque não tem como você estar bem e querer resolver, você não está bem e resolver o problema de uma outra pessoa. Não é? Você tem que estar emocionalmente, psicologicamente bem para poder realmente você poder estar fazendo algo grandioso pela população. Eu acho que começa, tenho certeza que começa também por aí, a escuta. Você trabalhar a escuta, você realmente estar perto da população e você fazer por onde, né? Você, na verdade, um vereador como prefeito não deixa de ser empregado do povo, né? Ganha do povo. Então, tem que trabalhar a escuta e trabalhar para o povo. Eu acho que a principal no tocante é assim, o curso de psicologia traz isso. É você ouvir as pessoas, ter ali o problema e encontrar uma solução. E na formação de direito, o que trairia, caso eleita, assim, para a sua formação vereadora? Certo. No direito, Lucas, agir de forma legal. Você agir dentro da legalidade, da impessoalidade, né, da coerência, da moralidade. Então, da eficiência também. Você tem que ter tudo isso na administração pública, porque, caso contrário, as coisas não fluem. Você ter o mínimo do conhecimento. É como eu disse, né? Você conhecer o mínimo do que é ser um vereador, qual a função de um prefeito. Então, vai por aí. Sobre o aumento, né, do uso da justiça, né, nas eleições de Gravatá, aí percebe que muitos candidatos só vão processar isso, e fica nessa briga. Esse aumento, em vez dos prefeitos, né, divulgar suas ideias, suas propostas, o que é que você se dá esse aumento do uso da justiça? Lucas, perdão, eu só não, assim, compreendi direito a pergunta. É porque nessas eleições há bastante o uso ou seja, uma coligação denuncia outra e fica nessa briga, só num lado da justiça, em vez de debater ideias. Por que você dá esse aumento da justiça, o uso da justiça, né, para processar um outro? Eu acredito muito assim, Lucas, porque, veja, o que eu noto muito, a política da gente, até de forma, não sei se eu poderia, assim, de forma nacional dizer, já que a gente está vendo uma política municipal, né, no âmbito municipal. Mas, se a preocupação realmente fosse voltada para a população, certo? A gente viveria, todo mundo viveria no paraíso, a gente ia poder viver realmente no paraíso.
O problema é que realmente entra aquela coisa assim, do subjetivo, do querer falar de si, não é apontar o outro. Mas a gente não vê propostas, porque eu acredito que de muitos, não digo todos, porque a gente aqui tem pessoas maravilhosas, né, que estão entrando agora, e pessoas assim, capacitadas, bacanas mesmo. Eu acredito que Gravatar, dessa vez, como há 4 anos atrás, vai ter a chance de poder escolher pessoas que estão aí preparadas. Mas é aquilo, a gente realmente tem que discutir propostas, não é, dentro vamos dizer assim, do racional também, né? Porque, como a gente sabe, vereador não executa a obra, mas a gente deve apresentar propostas. E é muito triste ver, infelizmente, assim, alguns candidatos ficarem apontando o erro, quando até muitos tiveram a chance de fazer por onde e não fizeram. Não agarraram essa oportunidade. Hoje apontam, mas quando estavam lá dentro, né, infelizmente, não fizeram uma boa história. E isso é lamentável. Se utilizar dessa situação toda, dessa época de eleição, do ano de eleição, para estar justamente, assim, em farpas, né? Em discussões desnecessárias, quando a gente tem que estar discutindo aqui realmente a vida da população, a vida do gravataense, não é, que está numa situação, assim, muito precária e triste. E como eu sempre digo, para quem vive em Gravatá e tem um poder aquisitivo bom, é interessante. Mas para quem não tem, vai padecer, literalmente. Então é triste, realmente é triste. A gente não vai discutir ideias, e sim agressões realmente, assim, pessoais. Mônica Maria comentou aqui, disse que é para chamar a atenção, né, para prejudicar um ou outro, e mete um processo e assim tirar a atenção da população. É verdade. É verdade, Mônica. É verdade. Inclusive, Mônica, que eu conheci há pouco tempo também, me parece ser uma pessoa maravilhosa. Conheci Mônica e agradeço por ter comentado aqui. E como foi o convite de entrar, né, no grupo de Bruno Salles? Já houve algum partido interessado em você antes? Sim, eu assim, né, tive a oportunidade de conhecer Léo Gestosa, né, que me recebeu muito bem, uma pessoa assim que eu não tenho o que dizer. Joaquim também eu conheci Rodolfo também, Rodolfo não pessoalmente, mas por telefone, né, e Bruno posteriormente. Conheci, tive essa oportunidade, né? É como eu digo, eu estou começando agora, e assim, tanto que até de estar aqui eu estou um pouco nervosa, tudo para mim é a primeira vez, realmente. Mas, assim, conheci todos e aí no final realmente recebi a proposta, né, de Bruno convite e estou aqui no PMB, que está coligado com o republicano, que é o dele, né? Pronto, agora vamos discutir as suas propostas no seu plano que foi enviado. Você falou que foi já universitária e no sua proposta está sobre os transportes universitários. Fale mais sobre essa proposta do transporte universitário para Gravatar, que já não andou, o que é que aconteceu? Assim, Bruno, Bruno não, desculpe, Lucas. Veja, tudo é uma falta de interesse. Eu vejo muito isso. Eu vou muito pela base. É como assim, eu tenho muitas ideias, projetos, mas a gente sabe que se a gente não tiver uma captação, por exemplo, de emenda parlamentar, se a gente não tiver uma flexibilização no imposto, nos impostos municipais, não é? Se a gente não correr atrás de parceria do público com o privado, então a gente sabe que tudo é uma construção e que tudo é interesse. Aí é como eu volto a dizer, se a gente trabalha com interesse na população e melhorar a vida das pessoas, vai dar certo. Então, para mim, foi falta de interesse mesmo. Inclusive, às vezes até comentava com uma pessoa, com outra, e a pessoa chega para mim e diz assim, Joellen, mas e as pessoas que levam, que fazem o transporte, como é que ficariam? Eu digo, gente, a gente dá um jeito, a gente tem que procurar resolver o problema, primeiro, dos universitários, que precisam, infelizmente ainda, estarem se deslocando para outros municípios, quando o Gravatá já poderia ter uma universidade, e, posteriormente, claro, até paralelo, a gente vê resolver a situação das pessoas que fazem esse transporte e colocar em outro serviço, procurar outra coisa. A gente só não pode realmente estar se justificando, porque os universitários precisam demais, eu digo isso porque eu passei por isso, entende, Lucas? Então, assim, é uma realidade muito triste, porque tem muitos ali que não têm condição de pagar pelo transporte universitário, que era para ser público. Você vê isso em todos os municípios, mas não vê acontecer em Gravatá. Então, para mim, é falta de interesse, literalmente, do legislativo e, consequentemente, do executivo, né, em executar.
Agora vamos para o tópico de segurança. Você é especialista, né, na área de criminal. Vamos falar sobre trazer uma delegacia da mulher para Gravatar. Por que não tem? O que é que falta para trazer essa delegacia da mulher em Gravatar? Veja, Lucas, tem algo que me deixa impressionada. Como é que uma delegacia de um município como Gravatar fecha às 6 horas da noite? Não é? E você ter toda a ocorrência indo para a Vitória de Santo Antão. A partir do momento que chega uma mulher que sofre de alguma agressão, sofre algum crime contra ela, que ela chega na delegacia, ali mesmo, não é? Vai se ter todo um histórico do que está acontecendo na cidade, né? A violência, como eu botei aqui, todo o registro, na verdade, né? Que fica ali. Cabe, acredito eu, ao executivo que ele deve, como é uma questão já de uma esfera estadual, junto com o legislativo, como eu volto a dizer, tudo é questão de interesse, chegar até a governadora e saber o porquê que não Gravatar não tem uma delegacia da mulher ainda, entende? Porque Gravatar ainda a quantidade de habitantes interfere, que Gravatar está chegando aí seus 90 mil. Não é questão, a gente não pode se pautar isso, a gente tem que se pegar a que Gravatar precisa de uma delegacia da mulher. Então, assim, se não tiver interesse do executivo nem do legislativo, isso também não vai acontecer, para poder chegar até a governadora, o conhecimento, entendeu? Da situação, das estatísticas, dos crimes que acontecem em Gravatar contra a mulher. Não é? Então, tudo é uma questão de interesse, Lucas, voltando a reafirmar isso aí, essa palavra. Como você vê a importância, né, de trazer posto policial para o distrito e plantão policial 24 horas? Veja, eu andei por Avencas, fui para Mandacaru, Uruçu, sempre vou caminhando, né, e ouvindo as pessoas. Eu não só passo entregando o meu santinho, com algumas propostas aqui, né? Eu realmente paro para conversar e saber, de fato, a necessidade das pessoas daquele local ali. E, assim, por onde eu andei, a reclamação de todas as pessoas que moram naqueles distritos é a falta de segurança. Eles não têm segurança, não têm policiamento. E, assim, a gente sabe que, para ter segurança no município, a gente tem que investir na guarda municipal, não é? No mínimo, porque trabalham junto com a PM. É um trabalho de segurança pública. Então, assim, se a gente não aumenta o número dos guardas municipais e não mantém também eles armados, porque já é lei, né? O STF já decidiu, com a lei 10.826 de 2003, que o guarda municipal ele pode andar armado, não é? Então, assim, que ele já pode portar a arma. Desculpe aqui, gente. Então, assim, precisamos disso, precisamos aumentar o número da guarda municipal, não é? Reforçar eles com o armamento, correr atrás disso, não é? E fazer com que eles fiquem nos pontos estratégicos, que eles sim vá para os municípios, para os distritos, para os sítios, façam as rondas. Precisamos sim trabalhar de forma intensa mesmo com a questão da segurança pública para os munícipes. Eles necessitam. E como você vai convencer, caso eleita, outros vereadores a aprovar seu projeto para armar os guardas municipais? Olha, Lucas, eu sou uma mulher que eu não desisto fácil. Na verdade, assim, eu só desisto realmente quando eu vejo que Deus me dá sinais de que tem que parar, sabe? Tem que parar, que eu digo assim, porque às vezes você coloca a sua família em risco, um filho, enfim, aí tem coisas que você realmente tem que rever. Mas eu como vereadora, eu vou lutar até o fim, para que realmente as pessoas possam ter, não só isso que eu venho tratando aqui nos meus santinhos quando eu distribuo, como isso que eu estou dizendo a você, da Guarda Municipal ser armada e ser maior o número da Guarda, né? Através de concursos, enfim. Mas isso a gente pode fazer, você leva a proposta para a Câmara. Se você tem colegas que não vão aprovar isso, porque estão visando interesses pessoais, aí você chama a população vai ter que participar, a população vai ter que ir para as reuniões, e vai ter que pressionar mesmo aqueles vereadores que não estão ali, não estão aprovando por quê? Não estão aceitando por quê? Se é uma coisa que beneficia toda uma população. Então é isso, é pegar o povo realmente e mostrar a realidade. É o trabalho da transparência, no caso, né? Já seria. E a gente fazer de um tudo para que realmente propostas assim, projetos assim, venham a ser aprovados.
Você acha E aí eu iria realmente lutar até o fim para isso. você acha que os guardas municipais, tanto nessa gestão e nas outras, elas foram valorizadas? Não, não. Eu acredito que tudo é questão de remuneração e de reconhecimento, né? O reconhecimento para você poder remunerar. Tanto a questão da guarda, Lucas, como também a questão dos professores, né, da educação. Tem que ter uma boa remuneração. Se eles estão, se existe um problema, não é naquela categoria, eles têm que ser ouvidos. Quando chegam à Câmara, eles precisam ser ouvidos, não é? Aqueles, o que eles estão exigindo, realmente precisa passar por uma análise. Tudo tem que ser conversado e, de fato, para poder você realmente ter pessoas em campo satisfeitas, você precisa do reconhecimento e a valorização no tocante e a remuneração, né? Você precisa realmente ter uma boa remuneração para a categoria, seja a classe dos guardas, dos professores, que é fundamental também a questão da educação. Então, você precisa remunerar bem. E no tocante, aí no caso já mudando um pouquinho, né, do foco, no tocante aos professores, você ter toda uma estrutura de segurança também nas escolas, né? A questão da remuneração, como também da segurança e qualificar os profissionais também, que é importante. Aí na questão da guarda, é importante também você qualificá-los, a partir do momento que você vai colocar arma para essas pessoas portarem. Tudo é uma questão de organização e de interesse também. Quando o interesse é para a coletividade e não pessoal. Em suas propostas, diz algo diferente que nenhum dos candidatos já falaram, sobre implementação de uma emissora de Gravatar própria. Como seria isso? Veja, infelizmente, é assim, é horrível a gente ver que Gravatar, creio que seja o único município, se não for o único, está na minoria, de não ter uma emissora de televisão. Nós não temos. Então fica muito complicado. Porque aí você vê as notícias, você passa por Recife, por Glória, por todos os municípios, você vai passando por todo canto e você não ouve falar em Gravatar. E sem contar o que acontece em Gravatar, você não ouvir só através assim da rádio, que a rádio é muito importante, lógico. Né? A rádio hoje em dia é um meio de comunicação, não só de hoje, de muitos anos atrás, que realmente entra em todas as casas, né? Também, assim como a televisão. Mas nós precisamos, sim, através de parcerias, Lucas. Eu iria buscar parcerias, público-privado, dar um jeito para poder a gente realmente poder trazer isso para Gravatar. Só lembrando, né, nesse fato sobre televisão, Gravatar tem uma concessão, pode liberar uma TV própria, mas sendo da Câmara Municipal do Vereador. E já existe um canal legislativo e existe uma parceria entre a Câmara Municipal e os câmaras dos deputados, que ele faz parceria para a Câmara Municipal ser afiliada e a TV Câmara ser a geradora. Então, é muito fácil liberar essa questão do sinal. E existe essa parceria, sim, para liberar esse sinal. E outra questão, né? É muito difícil, até o próprio canal, né, do YouTube, da Câmara Municipal, transmitir, né, as reuniões. Como você vai dar essa transparência, né, para transmitir nas redes sociais todas as reuniões da Câmara Municipal? Já que muitos não conseguem acompanhar presencialmente. É verdade. Nós, infelizmente, Lucas, até a questão das reuniões, que são nas terças, não é? E o horário também, que não condiz muito com a realidade dos trabalhadores, porque não tem como acompanhar. Ir para uma reunião, para uma sessão que você não tem público, você não vai ter a população ali, porque é num horário absurdo. Entende? Fica complicado. Isso eu iria intensificar cobrando, evidentemente, porque a função do vereador não, é fiscalizar e, acima de tudo, você também tem que cobrar, você tem que expor para a população, tem que divulgar e chamar atenção para isso, né? Caso contrário, realmente, você não consegue obter tanto êxito assim. Mas eu iria cobrar de quem tivesse à frente dessa situação da emissora de televisão em Gravatar para ela ser transmitida, realmente acontecer, né, de fato. Agora vamos falar do tópico de saúde. Como vereadora, caso eleita, você vai fiscalizar a UPA naquelas condições e o hospital que está numa eterna reforma?
tudo, fiscaliza tudo de forma assim, a ser até chata, vamos dizer. Porque eu vejo que é muito descaso mesmo com a população. E o hospital, você vê que assim, tá aberto, é o que eu digo, o hospital é uma clínica. Ele tá ali aberto. Mas como eu já tive presencialmente, o que me informam é que, olha, aqui funciona, mas funciona assim, para ortopedia ou fazer algum exame. Quer dizer, isso não é um hospital, não é? A gente não tem uma enfermaria, a gente não tem uma sala para parto, não tem UTI. Então, assim, é assustador, não é? Então, eu iria cobrar sim, eu iria estar constantemente, fosse a hora que fosse, não é? Assim, para poder fazer com que a coisa acontecesse. A gente não pode admitir uma cidade como Gravatá, você ter como um hospital uma UPA, não é? Não tem condição uma situação dessa. Então, assim, tem que fiscalizar, tem que cobrar. E uma das minhas propostas também é que nos distritos a gente possa ter UPAs, ou então as UPinhas, ambulâncias 24 horas, para poder estar socorrendo a população de madrugada, a hora que for, porque eles precisam disso, eles também reclamam muito disso, da falta dessa assistência na saúde. E em Gravatá, em si, a gente também não pode admitir só um único hospital, a gente tem que ter, no mínimo, 2 hospitais. A gente tem que ter uma maternidade, a mulher precisa de ter uma maternidade. Não é? Quantas mulheres não vão para outros municípios dar à luz e não tem na sua própria cidade onde você paga seus impostos? Então, assim, é fiscalizar, é cobrar, é trazer propostas, é fazer parcerias, é todo um conjunto, na verdade, para que a coisa funcione. E o principal de tudo, o interesse, né, Lucas? Tem que ter interesse voltado para a população, de todo o legislativo e do executivo também. Senão a coisa não funciona. Você acha que a maioria dos vereadores ele pecaram na fiscalização da saúde por estar nessa situação? Com certeza, com certeza. Fecharam os olhos, literalmente, não é? Porque, assim, a gente aqui vê o executivo, né? Lógico, a gente vê o prefeito, porque o prefeito, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele tem secretarias, não é? Então, ele pode fazer muito mais do que um vereador. Mas aí, o vereador, como eu falei lá no início, mas organizando aqui as ideias, o vereador, além dele fiscalizar e ele também aprovar a lei orçamentária, então, assim, é um conjunto que a gente tem que cobrar não só do prefeito, como também o legislativo tem que trabalhar, e você vê que nenhum deles, porque me desculpe dizer, função de vereador não é estar levando para outra cidade para estar socorrendo uma pessoa ou outra, isso não é função de vereador. O vereador ele tem que trabalhar para o seu município, ele não tem que estar fazendo, então ele está trabalhando em prol de outro município, entende? Ele ganha para trabalhar pelo município que ele é vereador. Então, a falta de interesse foi muito grande, de fiscalização extrema, porque se a coisa não anda, é porque está acontecendo algo dentro do legislativo, com certeza, para estar aprovando o que o prefeito faz. Né? Então, assim, é um conjunto e a falta de fiscalização é extrema, chega a ser abusiva com a população, porque não estão nem aí. E eu ouso a dizer, viu? São todos. Para mim, a Câmara realmente não representa, a Câmara de Gravatá não representa a população de Gravatá. Na verdade, o gravataense não merece aquelas pessoas que lá se encontram. E, caso eleita, como você vai fiscalizar assim, a saúde sendo na área de direito? Você é formado na área de direito. Como você vai... E se caso o prefeito, não quero chegar toda lá na sua denúncia, o que é que você vai correr atrás? É dar entrada no Ministério Público, é bater na delegacia, é ir para a televisão, é expor a situação, sabe? É fazer o possível para que a coisa se torne pública. É fiscalizar a hora que for, que para mim não tem isso, pode ser de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. É trabalhar. É o que eu digo, gente, eu estou preparada para trabalhar, realmente fazer a diferença. E outra coisa também que eu costumo muito dizer, as pessoas que votarem em mim, e caso eu consiga chegar lá, não vão me cobrar nada. Por quê? Porque eu acho que a gente só cobra de uma pessoa quando ela está faltando. Quando ela está faltando, cumprir com sua obrigação. Então, assim, se tem uma coisa que as pessoas não vão me cobrar, e eu vou fiscalizar, vou estar de dentro mesmo, expondo toda a situação. Expondo tudo. Tudo que a população deve, não deve, tudo o que o povo tem que saber. Até porque, é como eu digo, o patrão do vereador, do prefeito, do presidente é o povo, né?
É o povo que paga o salário ali. Nas suas propostas, fala sobre a área, sobre questão dos animais. Foi prometido, existem vereadores, né, que são da causa animais, mas nunca fez de fato. Nas suas propostas está dizendo um hospital veterinário e abrigo para animais. Como você vai trazer esses projetos para Gravatar? Primeiro, Lucas, assim, tudo é muito. É como eu costumo dizer, tudo é muito bonito quando a gente traz as propostas. Só que a gente sabe, feito eu digo, gente, isso não são promessas. Isso é o que eu quero lutar para que aqui em Gravatar a gente possa ter. Até hoje, realmente, eu me pergunto por que o Hospital Veterinário de Gravatar não saiu. Por que nada em Gravatar acontece? Sabe? Pode até começar, mas não se finaliza. É o que eu volto a dizer. Jogo de interesse. Só pode. Não tem outra alternativa. E aí ficam todos calados, porque realmente passam todos que estão ali, eu digo assim, todos ou quase todos, a estarem acobertando alguma situação, porque não é possível. Sabe? Já foi relatado que o dinheiro já está na prefeitura, que já foi, tal emenda foi liberada, tal deputado ajudou, isso e aquilo, e por que não sai? Por que não acontece? Não é até eu, como cidadã, como contribuinte, pagadora dos meus impostos, fico sem entender, porque não existe a transparência. Não existe. Então, assim, o que fazer? Ir atrás de parcerias. Eu trouxe para Gravatar, no começo do ano, vacinação e consulta veterinária gratuita, fazendo parceria com o Ricardo Cruz, que é um ativista da causa animal de Recife, um cara super arretado, muito responsável no que ele defende, e trouxe para a cidade. Quero trazer a castração, vou trazer a castração, se Deus permitir, em janeiro. Então, quer dizer, tudo é questão de você realmente arregaçar as mangas, trabalhar, correr atrás de parceria, de bons diálogos e você executar, entendeu? Então, é isso. Nem eu sei, como cidadã, o que está acontecendo em Gravatar para não sair a clínica dos animais, que já estava lá começando e está hoje abandonada, né? Para mim, é falta de interesse total. Total. Nas suas propostas diz sobre trazer o hospital. Claro que o vereador não tem essa condição, né? Mas como melhorar o ambiente para que uma empresa, como um shopping, está lá na cidade de Gravatar? Primeiro, Lucas, a gente tem que ver a questão da flexibilização dos impostos, né, municipais. Aí você tem aí o IPTU, você tem o ISS. O ISS, por exemplo, você tem a taxa da alíquota dele de 2% a 5%, que é o máximo. Se você cobra isso, se você cobra o máximo para que uma empresa venha para o seu município, ela não vai vir. Então, a gente tem que trabalhar com isso, flexibilizar os impostos para que realmente exista um atrativo das empresas poderem vir querer investir realmente em Gravatar, né? E através disso, a gente pode sim, fazendo parcerias, conversando, chegar realmente a tirar o projeto do papel e colocar em prática. Por aí. Como você vê que tanto essa atual e nas outras gestões prometeram trazer um parque industrial sem reduzir impostos, ou seja, promete e não realiza. Por que isso? E não creio eu que por falta, assim, visando o interesse para si, talvez não tenha sido como quisessem, né? E aí não foi interessante. É o que eu digo. Se não pensar na população, não adianta. Se você não trabalhar, você tendo uma função de vereador ali, e você não estiver frente àquela responsabilidade, àquela função, pensando no povo, então não vai ter interesse. Tudo vai passar por cima de Gravatar. Porque realmente fica sem ser interessante. E como sobre a questão, né, do meio ambiente, como você pretende priorizar o meio ambiente nas suas ações? Veja, primeiro que a gente tem que ter boa infraestrutura, né? A gente tem que ter uma infraestrutura bacana na cidade, a gente tem que ter saneamento básico nos bairros, porque são muito carentes. Tem bairros que você vê que não tem calçamento, não tem saneamento em nada, é esgoto entrando na casa das pessoas, é poluindo os rios, o rio e Pojuca. Então, assim, a saúde preventiva já começa por aí, né? Então, isso é fiscalizar, cobrar, criar projetos, levar para ser votado na Câmara,
Se não for, é trazer a conhecimento da população, porque a população precisa ser esclarecida de tudo, né? Até porque é a população que paga o salário, né, de todo mundo, o subsídio dos vereadores, do prefeito, deputado, presidente, enfim. E é isso, é fiscalizar, é cobrar e tá em cima, Lucas. Até realmente, assim, todas as ruas estarem calçadas, ter saneamento básico, a gente poder cuidar do meio ambiente dessa forma. Cuidar também do nosso... Me recordo do nome, que agora eu esqueci. Do nosso lixo, do aterro, né? Do aterro sanitário, onde fica, que Gravatá também demais. E é isso, o vereador ele tem que fiscalizar, cobrar e correr atrás. E ter um bom diálogo também com o prefeito, seja ele qual for, né? Ter um bom diálogo. Você, caso eleita, qual seria a sua primeira ação? Você é eleita em dia 1º de janeiro, você senta né, em posse, no dia 2. Qual a sua primeira ação? O que é que você vai fazer? A primeira ação. Minha primeira ação é como eu digo a todo mundo, minha gente, meu gabinete seria, além de aberto, iria ser na rua, a princípio. É estar em bairro de Gravatá, todos, passando por todos, ouvindo a população, porque a gente não pode governar, administrar só para um bairro, não é só para aquele grupo, não. A gente tem que trabalhar para toda uma cidade. Então, é ouvindo as pessoas, é estar junto mesmo, todos os dias, incansavelmente, não é? E começar os trabalhos. Começar a botar em prática as propostas. Mas qual área que você sentando lá na cadeira, você vai... No primeiro dia eu vou fazer isso. Qual o tópico você trabalha? A causa animal. A causa animal, Lucas, é uma causa que realmente, assim, eu até me emociono. Porque é uma causa que eu comecei, ela foi uma das causas também que me incentivou muito a estar aqui hoje, concorrendo a essa cadeira na Câmara Municipal de Gravatá. Porque é um descaso total. E isso também é uma questão de saúde pública. Mas o descaso é muito grande. E minha luta, a princípio, é para termos, de fato, um terreno em Gravatá que a gente possa acolher os animais e, posteriormente, colocá-los para adoção. Né? Como eu criei o projeto, que é o Colo Amigo, eu até postei no Instagram, porque seria um local que a gente pudesse acolher, tirar realmente todos os animais de rua e cuidar deles e colocar para adoção posteriormente. Fazer com que esse hospital veterinário ele realmente saia dessa inércia que está completamente, não é? Que venha a funcionar, que a gente trabalhe com a questão da castração também, que precisa, porque não adianta senão enxugar gelo, e é fazer o trabalho acontecer. Não é fácil, né? Como eu digo, seria tudo, se todos pensassem em ajudar realmente a população, tudo isso aqui seria o mínimo, realmente a questão de falar de saúde, melhorar a saúde, a educação, segurança, tudo seria o mínimo, seria um paraíso realmente, mas é correr atrás e colocando aos pouquinhos em prática tudo o que eu venho abordando aqui no meu plano de governo. Que às vezes, Lucas, eu fico até pensando, meu Deus, como é que está sendo a cidade administrada? Cadê o plano diretor? Será que o legislativo não tem conhecimento disso? Sabe? Cadê a lei orçamentária que o legislativo aprova? Como é que eles estão fazendo? O que é que se está fazendo com o dinheiro público do gravataense? Eu me pergunto isso. Porque, sinceramente, eu não sei. Não sei para onde está indo o dinheiro público do gravataense. Outra coisa também, Lucas, que eu tenho como proposta é a creche berçário. Não sei se você chegou a ver. A creche berçário, porque tem muitas mães que elas, quando o filho já está com 5 meses, não tem onde deixar para ir trabalhar, né? E seria creches, assim, que não é só em Gravatá em si, seria também nos distritos. Então, é uma situação que a gente tem que analisar o que a sociedade em si está precisando, é ouvir as pessoas e correr atrás para a gente fazer a diferença. E eu estou aqui, Lucas, para fazer a diferença. E como seria a Joelle, caso eleita, e Bruno prefeito? Olha, eu iria fiscalizá-lo de forma intensa, de forma presente, não é? Acredito que iríamos ter um bom diálogo, sim, não é? Ele, assim, o que ele prega também, eu acredito, ele é uma novidade, né, para a cidade, ele vem como uma novidade, mas independente se fosse Bruno, se fosse Joaquim, acho que iríamos ter uma boa parceria, né? Ou com o Joselito também, iríamos ter uma boa parceria.
Eu não me atenho, eu não procuro ficar assim, fechada só em relação a como é que seria a minha parceria com o Bruno, sabe? Eu acredito que com o Joaquim Neto ou com o Joselito, minha parceria, eu iria procurar que fosse ser da melhor forma possível, porque eu não quero ser amiguinha deles, sabe? Eu quero trabalhar para o povo. Então, assim, o meu interesse aqui é unicamente fazer um trabalho, um bom trabalho para o povo. Então, independente de ter sido o prefeito, a gente iria ter uma boa parceria, uma boa conversa. Não é? E como você, algum projeto para incentivar o turismo local, sabe que o turismo de Gravatá, ele é um meio é uma conhecido como uma cidade turista, mas ela tem bastante falha. Como você incentivaria, né? Qual projeto você traria para Gravatá? Gravatá, realmente, assim, Gravatá é uma cidade maravilhosa, belíssima, no tocante à sua riqueza natural. Não é só que Gravatá precisa ter isso explorado, não dá para viver só do clima. O gravataense não vive só do clima. Né? E as pessoas também que vão para Gravatá não podem só estar no hotel e do hotel vai embora para casa. Tem que explorar, conhecer a cidade, né? O que a cidade tem de mais belo para oferecer. Então, inclusive até no plano de governo do meu pai, a gente citou a questão do teleférico, que seria muito interessante. E aí eu conversando com um amigo meu, Ramon, que é candidato também, é uma pessoa belíssima, ele estava até me dizendo, Joelle, tem Pedra Branca, sabe que a gente teria como se fazer uma ponte de Pedra Branca para o Cruzeiro e do Cruzeiro para a Serra do Maroto. É interessante, realmente é uma ideia. É o que eu estou dizendo a você, a gente tem que trabalhar em parceria, não é? E também tem outras pessoas com ideias maravilhosas e que a gente poderia, ganhando, ter essa boa conversa e, assim, levar isso adiante. Não é? E temos essa questão do teleférico, temos a questão também do toque-toque no meu projeto, que é em relação, assim, você não iria ser isso todos os dias, mas finais de semana você poderia, assim, na cidade, para os turistas conhecerem os pontos principais da cidade, você poder colocar isso numa moto, é a moto com um carrinho atrás e as pessoas fazerem esses percursos, conhecerem as cachoeiras também que Gravata tem, não só visar a questão da culinária, não é? Nós temos que explorar todo o que a cidade tem de melhor para oferecer. E sobre o seu plano de projeto, fala sobre espaço aberto para o músico. Como seria, onde seria mais ou menos, onde você imagina seria? Pronto, isso primeiro seria um incentivo, né? Um incentivo para os artistas da cidade, os artistas locais. E o ponto principal que eu olho assim e vejo que deveria ter sim, até em relação a organizar aquela feirinha que a gente tem ali de alimentação, não é? Que fica em frente ao Devaldo. Eu posso estar até confundindo escola, mas seria, acredito que é o Devaldo, A Praça que tem aquela feirinha ali de alimentação, não é? Que ali, que poderia ser ali, exatamente ali, e organizando também aquela feirinha, né? Deixando tudo ali de forma padronizada, tudo bem organizado, porque se você for olhar como é atrás ali, fica parecendo, feito, já me disseram, ele parece feito um lixão, né? Eu digo, meu Deus, fica feia a imagem mesmo. E sem contar que as pessoas que estão trabalhando ali gastam do seu próprio bolso, né, para investir naquele local, que não deveria a prefeitura sim carregar para si essa obrigação de poder organizar ele, deixar tudo assim padronizado, tudo certinho, e ali ser um local de show aberto para os artistas locais, todo final de semana. Isso geraria também uma renda muito boa para a cidade. Quais são suas propostas para os problemas de pavimentação em Gravatá? Como você trairia algum projeto, algum apoio de deputado para o pavimento na cidade de Gravatá? Certo, Lucas. Nós precisamos sim. Você tocou em outro ponto que é essencial. A gente precisa de ter apoio sim de deputados, não é? E assim, se possível de ministros também, a gente precisa para poder fazer com que a coisa realmente ande mais, né? Não só através dos impostos, como também através do incentivo que eles possam vir a compartilhar. E aí é correr atrás de fazer parcerias, cobrar para que a gente possa realmente chegar junto do prefeito, seja ele, né, o que ganhar aí, para poder trabalhar junto realmente e fazer com que Gravatá, o cidadão gravataense, ele não padeça, né, por questão de asfalto, de tudo na cidade que não venha a ter, No, de pavimentação. nas suas propostas, fala sobre parcerias públicas privadas, os conhecidos como PPP.
quais áreas poderia fazer os PPPs na cidade? Lucas, olha, eu acredito que em todas as áreas, principalmente no tocante ao turismo, né, no tocante à saúde, ao trabalho, né, trazer empregos realmente para a cidade. Outro ponto, Lucas, que eu queria para não falhar. A internet voltou. Que não tem como uma mãe que ela dá à luz ou está com seu filho pequeno correr para a UPA, né? Tem essa outra questão. Então, tudo através, Lucas, de parcerias. Realmente, de correr atrás de parcerias e levar projetos para a Câmara e fazer e trabalhar em conjunto. Tem que trabalhar em conjunto para que as coisas fluam, aconteçam. A gente não tem outra alternativa. Olha, você conversando com a população, né? Você está na campanha. O que é que a população pede para você? A população reclama muito de saúde, porque até cirurgias básicas você não consegue simples, consegue fazer em Gravatar. Você não tem atendimento, imagine uma cirurgia. Por exemplo, eu estava numa situação de uma mãe que ela está numa situação horrível para conseguir uma cirurgia de fimose para o filho de 8 anos e ela não consegue. Né? Então, assim, o povo pede, reclama muito isso, é saúde, uma cirurgia que é saúde, né, evidentemente, emprego, as pessoas reclamam muito disso, do turismo que não acontece, que não tem na cidade, reclamam de tudo, segurança, violência que é grande, tudo isso. Você acha que conversando com as pessoas, ela tem um anseio de mudança na Câmara Municipal e tanto na Prefeitura? Acreditam sim, acreditam muito. As pessoas ainda assim estão muito desacreditadas, Lucas, na verdade, porque as pessoas associam que todo político é assim, todo político é ladrão, a população fala muito isso, mas eu costumo dizer, gente, ninguém é igual a ninguém. A gente tem que tentar. Não, eu não posso dizer que eu vou ser igual à minha vizinha vai ser igual a mim. A gente não pode viver de comparações, a gente tem que apostar realmente no novo, acreditar, né? E cobrar, porque a população também tem que fiscalizar o legislativo. Não é só, porque é como eu costumo dizer, as pessoas criticam, mas as pessoas mesmo, infelizmente algumas, né, alimentam esse sistema. Um sistema corrupto, por exemplo. Porque quando você chega para você vender o seu voto, você depois também não vai poder cobrar nada daquele representante, né? Que vai estar ali para lhe representar, porque ele vai literalmente, ele vai sumir durante os 4 anos. Então, tudo é uma cadeia. A população fiscaliza o vereador, né? O vereador, consequentemente, ouve e fiscaliza o prefeito, mas tem que haver esse conjunto. Não é só votar e fazer com que nada aconteceu, parecer que nada aconteceu. Mas as pessoas estão acreditando, estão apostando no novo, não estão querendo mudança, realmente estão querendo. Mas, assim, vamos dizer que uma boa parte está bem desacreditada, realmente, da política brasileira, né? Está bem desacreditada. Acreditam que é as mesmas conversas e as mesmas coisas, mas eu bato na tecla de que ninguém é igual a ninguém. Certo. E é aquilo também, Lucas, que eu digo, gente, você vota em mim, certo? Aí eu ganho. Se eu chego lá e desapareço, não cumpro a metade do que eu estou dizendo, por que tu vota em mim de novo? Então aí tem algum problema, né? Tem algum problema que não é só do político. Então É isso. Que essas pessoas vão ter essa baixa adesão, né, de votar nas eleições, ou ela está com a consciência crítica, mas vai votar? Tem consciência crítica e vai votar. Agora eu espero que vote nos novos, né? Vote em pessoas que realmente, assim, tenham capacidade e que tenham um mínimo de conhecimento e que façam alguma coisa realmente pela população, venham fazendo, né? Mas eu acredito sim que vão votar. Vão votar sim. Certo. Joel, você tem 3 minutos para pedir voto, informar o seu número. Quero agradecer demais sua participação aqui. Já está chegando quase 1 hora de entrevista. Para quem não assistiu a entrevista completa, daqui 1 hora vai estar disponível tanto no YouTube e no Spotify, no Politicagem GravataCast. E nos cortes vai estar amanhã no Politicagem GTA Corte.
Então, quero agradecer sua participação e também, né, de Olho de Gravata também mandou uma mensagem, né, que chegou agora, né, para acompanhar. Então, quem não assistiu a entrevista completa vai estar também disponível aqui no Instagram e no YouTube. Então, pode informar seu nome, pedir voto e por que votar em você. Lucas, primeiro eu quero agradecer muito a você, agradecer por essa oportunidade, agradecer as pessoas que vão parar para ouvir, para prestar atenção. Meu número, gente, é 35010. Joelle Campos, 35010. E eu quero que você me dê esse voto de mudança, de confiança, de transformação e, acima de tudo, de consciência. Não é? Eu estou pronta, eu estou preparada para lutar por vocês, gravataenses, para fazer o possível e o impossível, realmente, para que a coisa saia do papel e venha a ser colocada em prática. Estou aqui para fiscalizar, para cobrar, para criar mais projetos ainda. E o principal, ouvir a população. 35010. Não esqueçam. Dia 6 de outubro, 35010, Joelle Campos. Tá. Muito obrigado, Joelle. Até a próxima. Obrigada, Lucas. Obrigada a todos.